9h12, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, acionou a Suprema Corte Brasileira, o STF, para suspender e recalcular a dívida bilionária do Estado com a União. Viga, conta pra gente quais devem ser os próximos passos, inclusive qual foi a argumentação, a justificativa de Cláudio Castro, hein? Meu caro Caniato, houve até nas últimas horas uma manifestação positiva da AGU na interpretação aqui do Palácio Guanabara, que pediu para que o STF segurasse, não se manifestasse sobre esse pedido de liminar feito na última sexta-feira pelo governo do Estado para suspender o pagamento dessa dívida que é gigantesca, 191 bilhões de reais. Nesse parecer da AGU, apresentado ao Supremo Tribunal Federal, a Advocacia Geral da União diz que é preciso ter mais conhecimento técnico, jurídico, ouvir todas as partes antes da Corte Suprema se manifestar. Porém, e aí é que vem uma avaliação relativamente positiva, a AGU diz que nenhum dano concreto iminente foi cometido pelo Estado do Rio de Janeiro, que não possa ser reparado, nada irreparável foi cometido pelo Estado do Rio de Janeiro. O que está acontecendo, meu caro Caniato, ouvinte, espectadores e internautas da Jovem Pan? O Rio de Janeiro contesta os critérios da correção dessa dívida, diz que teve perda de receita com aquela lei do governo anterior que impôs um teto para o ICMS, uma perda de 9 bilhões. Alega também que o governo federal não pode cobrar juros de entes federativos, entre outras argumentações. Isso sem falar que repassa tributos na casa dos 400, 500 bilhões de reais ao ano à União, mas recebe de volta em repasses e investimentos pouco menos de 10% desse total. Rio de Janeiro contraiu essa dívida lá na década de 90 do século passado, começou com 13 bilhões, mas aí, segundo o governo fluminense, foram impostas regras, indexadores draconianos, leoninos, indevidos, irregulares e injustos, que transformaram essa dívida em algo impagável. Ela hoje é de 191 bilhões de reais e o Estado do Rio de Janeiro diz que já pagou ao governo federal 155 bilhões de reais. Houve recentemente uma iniciativa do Ministério da Fazenda, a pedido dos estados que detêm a maior parte do passivo com a União, do Sul e do Sudeste, 80% da dívida total, mas segundo o governo fluminense, essa oferta feita, mais investimentos em ciência, tecnologia e educação para a redução dos juros da dívida, não atende os interesses do Estado do Rio de Janeiro, que não tem dinheiro disponível para fazer primeiro os investimentos e depois usufruir, gozar dessa redução de juros proposta pelo Ministério da Fazenda, meu caro Caniato. Situação fiscal difícil do Rio de Janeiro e vamos aguardar quais serão os próximos passos e o desfecho dessa história que já se arrasta há muito tempo. Rodrigo Viga e as atualizações, as informações do Rio de Janeiro. Vamos girar com os nossos comentaristas, Fábio Piperno e Cristiano Beraldo. Piperno, o que é preciso considerar em um cenário difícil, não somente para o Rio de Janeiro, como vários outros estados, mas o que está no horizonte? Cláudio Castro disse que, dependendo de qual fosse a manifestação do Supremo Tribunal Federal, o Estado fluminense não conseguiria arcar com os salários de seus servidores, hein? Então, aí que tá, Daniel. O Rio de Janeiro, assim como o Rio Grande do Sul e Minas Gerais, são os três grandes devedores à União. Então, se eles não pagarem, a União tem que arcar com essas despesas. Ou seja, é uma situação ruim para todo mundo. Agora, veja, é muito fácil falar que não tem mais condição de pagar salários, de arcar com pagamentos a fornecedores, etc. E lá atrás as condições foram draconianas, a dívida disparou, mas, bom, foram vários os governadores que, afinal de contas, eles solicitaram empréstimos, eles deram aval para os acordos com a União que foram feitos. E depois, no caso do Rio de Janeiro, ainda tem uma peculiaridade. O Rio de Janeiro recebe bilhões e bilhões na forma de royalties pela exploração de petróleo, por exemplo. Para onde está indo essa dinheirama toda? Eu tenho algumas suspeitas. Além de problemas de gestão, veja, o Rio de Janeiro, por exemplo, tem ex-presidente do Tribunal de Contas preso, né, por suspeita de envolvimento em assassinato. Então, é preciso que a população também assuma a sua parcela de responsabilidade, elegendo representantes melhores, porque senão a gastança vai continuar desenfreada e aí é fácil chegar lá no caixa e falar, no caixa do governo central e falar, bom, devo, não nego, pago se puder.
Pois é, Pepena, e a gente precisa lembrar, né, desses argumentos usados para justificar essa situação absolutamente caótica de um Estado tão rico. Quer dizer, o Rio de Janeiro é quase um exemplo da Venezuela. Tanto petróleo, tanta riqueza, a cidade do Rio de Janeiro, que foi sede do Império, foi sede da República, né, capital da República, uma cidade conhecida internacionalmente, e sequer o turismo, se a gente comparar números com outras grandes cidades no mundo, sequer o turismo hoje faz o Rio de Janeiro se orgulhar. A gente teve um episódio de um saque que aconteceu no estado do Rio de Janeiro, bilhões de reais roubados a partir de um grupo que se instalou no governo do estado para saquear o dinheiro público. E a gente também teve o governador Cláudio Castro, ainda em 2022, quando estava em campanha à reeleição, anunciando como uma grande conquista a maior redução de ICMS sobre combustível do Brasil, porque queria passar essa mensagem eleitoral para a população do estado. Agora está pagando a conta e o estado inteiro paga a conta. O Rio de Janeiro é um péssimo exemplo ao Brasil, é algo para ser observado e a gente construir uma estrutura de gestão pública no sentido oposto do que foi feito lá, porque é inacreditável que com tanta riqueza à sua disposição, o Rio de Janeiro tenha virado o que virou. O Rio de Janeiro poderia ser um estado tão rico como, por exemplo, Dubai, que acabou o petróleo, mas tem riqueza, transformou um areião numa grande metrópole rica, com prosperidade e atividade econômica. O Rio de Janeiro não, se especializou em perder a oportunidade, ver o crime tomar conta e a população que se vire. Salve-se quem puder.